queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Amados irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui na Escritura que o discípulo de Jesus Cristo ele tem que ser movido a desafio, porque andar com Deus ou ser discípulo de Cristo é você ter que desafiar a si mesmo todos os dias. Tem um lado bom de todos os dias você ter que desafiar a si mesmo. Qual é o lado bom? O lado bom é que andar com Jesus você vai ser vitorioso sempre, porque ele disse que tudo posso naquele que me fortalece e que nele, em Cristo, somos mais que vencedores. Jeremias 18, versos 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Queridos, logo de cara você percebe aqui que Deus ele não desiste de ninguém. Talvez você que está me ouvindo é alguém que, talvez por não ter vigiado ou por ter se distraído, acabou escorregando em algo e as pessoas estão te condenando, estão te apontando o dedo, talvez te sentenciando até a morte. Mas olha o que diz a Bíblia: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso aqui significa que Deus não desiste de ninguém, mesmo que o vaso esteja estragado. Independente do grau religioso de alguém, do segmento religioso de alguém, da ocupação religiosa de alguém, eu vim lhe dizer: o amor de Deus é exatamente o mesmo para com tudo e para com todos. Seja crente, seja incrédulo, seja um católico, seja um pai de santo, seja um homem sexual, seja o alcoólatra, seja o drogado, seja quem for, o amor de Deus é exatamente o mesmo para com tudo e para com todos. Porém, tem uma vertente nisso daqui. Veja que no versículo de número 3 diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Veja, Deus instrui o profeta a descer à casa do oleiro. O profeta Jeremias, ele desce à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro nesse caso é o próprio Deus. Quando lá o profeta chega, o oleiro, que é Deus, está entregue sobre a sua obra. O que significa? O Todo-Poderoso aqui, ele está desafiando o profeta Jeremias a passar por esse processo. Ele está desafiando o profeta Jeremias a aceitar o processo que Deus está propondo. Processo esse que não é fácil. Qual é o processo? É desafiar a si mesmo, desafiar o seu eu, desafiar a sua própria vontade, desafiar a natureza humana, desafiar aquilo que alguém mais gosta de fazer. Você tem que dominá-lo, não aceitar ser desafiado, mas você desafiar, porque a palavra de Deus nos convida ou nos desafia todos os dias, o tempo todo, a sermos melhores. Por isso disse: como um vaso de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o vaso quando ele é fraco, quando ele está trincado, o vaso quando ele tem rachadura, o vaso quando ele se quebra, o oleiro vai lá e molda o vaso. O oleiro vai lá e se desafia o vaso que é fraco se tornar um vaso forte. Deus está propondo a pessoas que estão me ouvindo agora, pessoas que me ouvem em algum lugar, se levantar, a não olhar o que passou,
a esquecer o que os outros falou, levantar sua cabeça, se levantar, se reerguer, dar a volta por cima, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Agora o que você não pode é ficar dando ouvido aos outros. Tem muita gente, queridos irmãos, que fica dando ouvido aos outros e a vida fica parada no tempo. O que os outros que estão falando de você podem te acrescentar? A não ser problema. Problema é o que as pessoas mais conseguem acrescentar um na vida do outro. Mas a solução, só o oleiro tem para te dar. Então você que os outros talvez estejam te apontando o dedo, não sei, pare de ouvir os outros, se levanta. Como o vaso que o oleiro fazia, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o que você precisa fazer é se levantar e se entregar totalmente nas mãos do oleiro. Veja que quando lá o profeta chegou, o oleiro, que Deus estava entregue a sua obra, se o oleiro estava entregue, ele está convidando o profeta a se entregar também, para fazer do profeta algo novo na vida dele. Está desafiando o profeta a passar por esse processo. Você percebe aqui Deus desafiando o profeta a passar por esse processo para que algo novo na vida do profeta aconteça. Deus está desafiando pessoas que me ouvem agora também em algum lugar. A passar pelo processo. Estou falando desafiar a si mesmo, desafiar a sua vontade, desafiar aquilo que talvez você mais gosta de fazer, desafiar o seu eu, desafiar a sua natureza humana, para que as coisas da parte de Deus possam te acontecer. Quando eu falo em desafio, eu estou falando a gente desafiar o ódio e amar o próximo, por exemplo. Desafiar a natureza humana, perdoar o irmão. Eu estou falando desafiar a arrogância, ser humilde. Desafiar o pecado, andar em santidade. Desafiar a fraqueza, ser forte em espírito. Desafiá-lo à infidelidade, ser fiel. Desafiar a dúvida e não se esconder do propósito de Deus. Tem gente me ouvindo agora, está querendo fugir do propósito de Deus, está querendo se esconder do propósito de Deus, está querendo ocultar-se do projeto de Deus. Eu vou lhe dizer, o Deus que me trouxe aqui, o Deus da consagração, o Deus criador dos céus e da terra, Ele não vai desistir de você, independente de como você esteja, do que você está fazendo, se você está se escondendo ou não. Vou repetir o que falei. Não serei repetitivo, mas o Deus Todo-Poderoso não vai desistir de você. Você pode até desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Ele escreveu algo a seu respeito. E o que a seu respeito o Todo-Poderoso escreveu, Ele vai lutar por você, até que se cumpra na sua vida. Tudo o que a seu respeito foi escrito com o sangue de Jesus Cristo. Não importa quem você seja, não importa se você já está na presença ou não, não importa quem você é, mas você que está debaixo de uma promessa, o Todo-Poderoso não vai abrir mão da sua vida. Ele te convida a viver esse desafio. Deus, Ele está te desafiando a viver esse propósito, a viver esse projeto. Tu vai enfrentar o desafio ou tu vai correr? Tu vai viver o desafio ou tu vai virar as costas para ele? Tu vai viver o desafio ou tu vai se esconder e ser desafiado? Eu falo de mim, eu não aceito ser desafiado. Quando eu falei para Deus, Senhor, eis-me aqui. Falei para que o Senhor quiser, estou nas tuas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Porque não adianta alguém querer se esconder do Todo-Poderoso. Ele vai te procurar onde você estiver. Não adianta Deus propor algo a alguém e a pessoa aos poucos tentar se afastar. Não adianta, Deus vai pegar pelo braço, trazer para perto de novo. Tenta para você ver. Eu vim te dizer que Deus não vai desistir. Quando Ele chamou o profeta na casa do oleiro, estava propondo ao profeta que ele se entregasse. Talvez é o que está faltando por parte de alguns, se entregar um pouco mais, se doar. Quando o profeta desceu à casa do oleiro, o oleiro estava entregue sobre a obra, ou seja, o oleiro estava pronto a fazer algo novo na obra. A obra é a nossa vida. O oleiro estava pronto a moldar a obra. O oleiro estava pronto a realizar naquela obra o que ele, o oleiro, tinha começado. Eu estou dizendo para algumas pessoas que me ouvem,
que o Deus da consagração que começou uma obra na sua vida, tem muito o que ser feito ainda. Não adianta você se afastar, que assim a obra vai ficar parada. Você tem que se aproximar para que o oleiro continue na sua vida a obra que um dia ele começou. Não fique distante, se aproxime. Deixe ele continuar o que ele começou na sua obra um dia. Como o vaso que o oleiro fazia, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe parecia. Talvez você está olhando e falando, não, eu não tenho capacidade para isso. Talvez você está pensando assim, não posso viver isso não é para mim. Não fui escolhido para isso. Não fui escolhida para isso. Eu vou lhe dizer, não é você que escolhe, foi Deus que te escolheu. Não é você que determina. A determinação é do Todo-Poderoso. O propósito não é seu, o propósito é de Deus. Quem determinou foi Ele. Quem falou foi Ele. Quem fez foi Ele. Quem te escolheu foi Ele. Quem te amou primeiro foi Ele. Quem escreveu a seu respeito foi Ele. Por isso Ele não vai desistir de você. Veja que Ele disse no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia na mão, se ele estragou na mão, como o vaso que o oleiro fazia, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, é assim a nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso, exatamente a mesma coisa. Veja que se você for no versículo 3, o Todo-Poderoso estava entregue. Quando ele estava entregue, estava propondo que o profeta se entregasse também. Porque tinha muita coisa a ser feita na vida do profeta. Então o oleiro está entregue à obra, desafiando o profeta a se entregar, para que na vida do profeta, algo novo da parte de Deus na vida dele aconteça. Mas para que algo novo da parte de Deus na vida dele acontecesse, ele tinha que se entregar nas mãos do oleiro, como o oleiro já estava entregue sobre a sua obra. O oleiro estava entregue, pronto para fazer, pronto para realizar, para fazer acontecer. Agora o profeta tinha que se entregar para que aquilo que Deus estava pronto na vida do profeta acontecesse. Talvez é o que falta para alguns. Você ter preocupado com os outros, esquecendo de você. Preocupado com os outros, deixando o propósito de lado. Preocupado com os outros, não está preocupado com o plano de Deus. E Deus está só olhando para você. Só te monitorando, dizendo assim, será que você vai ter que passar pelo processo do vaso quebrado de novo? Para você poder se entregar. Não queira passar pelo processo do vaso estragado de novo, para de novo ser moldado, para de novo o oleiro ter que consertar ou quebrar o vaso de novo, para você entender que não se foge do propósito de Deus. Você vai enfrentar o desafio ou você vai fugir dele? Isso aqui é um desafio. Viver o propósito de Deus, viver a promessa de Deus, é um desafio. E por que é um desafio? Porque a palavra nos desafia todo dia. Nos desafia a ser melhor. A palavra todo dia ela nos desafia a vencermos a nós mesmos. Todo dia a palavra nos desafia a vencermos o mundo. Todo dia a palavra ela nos desafia a gente vencer certas coisas que nós mais gostamos de fazer. Todo dia a palavra nos desafia, nos levando a renunciar a algo que a gente gosta. Todo dia a palavra nos desafia, nos ensinando a deixar de lado a fraqueza e ser forte em espírito em Cristo Jesus. Porque Ele diz que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Todo dia a palavra nos desafia a sermos melhor. Então ser discípulo de Cristo, andar com Cristo, é um desafio. Porque todo dia somos desafiados pela palavra. Todo dia a palavra nos desafia. Todo dia somos desafiados. Mas o desafio com Deus tem um lado bom. É que no fim a gente sempre sai mais forte. No fim a gente sempre sai vitorioso. No fim a gente se destaca. E no fim do fim seremos salvos em Cristo. Esse é o bom de ser desafiado. Eu, por exemplo, gosto de ser desafiado. Mas não me escondo do desafio, eu enfrento. E pela graça e bondade de Deus, creio que tenho sido aprovado, que eu nunca fugi de desafio. Não se esconda também não. Viva o desafio. Enfrenta o desafio. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer te exaltar.
Deus quer te honrar. Deus quer te engrandecer. Deus quer te entregar algo. Você só não pode fugir do desafio. Deus está te desafiando, você que está me ouvindo. Agora o que você não pode é fugir do desafio. Ou você enfrenta o desafio, ou você se esconde. Quando você se esconde do desafio, a si mesmo está se reprovando. Mas quando você enfrenta o desafio e vive ele, para sair vitorioso no final, também pelo Todo-Poderoso você é aprovado. Porque quando você enfrenta o desafio, que é passar pelo processo, o oleiro pega o vaso, faz do vaso, segundo bem parece a ele. Um vaso melhor do que o que antes era, um vaso mais forte, mais preparado. Quando você enfrenta o desafio, depois você se torna um vaso forte. Quando você foge do desafio, vaso fraco. E aí eu finalizo com uma pergunta: o que você quer ser? Vaso forte ou vaso fraco? Ou você enfrenta o desafio, ou você corre dele. Pense nisso. Boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.